A história de hoje fala sobre o momento em que Jesus curou o homem com a mão ressequida em Cafarnaum, um episódio registrado em um dos evangelhos e que revela o poder da compaixão sobre a rigidez humana. Era um sábado e a sinagoga estava cheia. Homens, mulheres e crianças se acomodavam no chão de pedra, em silêncio reverente, enquanto os fariseus observavam cada gesto do mestre. O cheiro de velas queimadas e pó do caminho pairava no ar, e a tensão se misturava com a curiosidade. Entre a multidão, um homem simples, de olhar cansado, mantinha o braço escondido debaixo do manto. Sua mão estava deformada, seca, incapaz de trabalhar. Vivia à margem, sustentado pela caridade de alguns vizinhos. Jesus entrou. Seus passos eram firmes, e o murmúrio das pessoas cessou. É Jesus de Nazaré, sussurrou uma mulher, emocionada. O homem da mão mirrada olhou timidamente. Não tinha coragem de se aproximar. Sabia que muitos ali o desprezavam, julgando que sua enfermidade era castigo de Deus. Os fariseus também o notaram e se entreolharam. Estavam prontos para acusar Jesus se ele ousasse curá-lo naquele sábado. O silêncio ficou denso e cada respiração parecia ecoar contra as paredes. Jesus, percebendo o pensamento deles, chamou o homem: "Levanta-te e vem para o meio." O coração do homem disparou. Todos os olhos se voltaram para ele. Hesitou. "Senhor, não quero causar problemas", murmurou. "Vem", insistiu Jesus, com uma serenidade que desarmava qualquer temor. Os passos do homem ecoaram na sinagoga e o som rústico de suas sandálias sobre o piso fez o tempo parecer parar. Alguns cochicharam, outros desviaram o olhar. O homem ficou diante de Jesus, tremendo. Então o mestre olhou em volta e perguntou: "O que é lícito fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer?" O silêncio se tornou pesado. Nenhum dos fariseus respondeu. O homem, de cabeça baixa, esperava o veredicto como quem aguarda a sentença de um tribunal. Jesus suspirou profundamente. Havia dor em seus olhos, não a dor da dúvida, mas da compaixão por corações endurecidos. "Estende a mão", ordenou Jesus. O homem hesitou. As veias de seu pescoço pulsaram. "Senhor, ela não se move há anos", murmurou, mas Jesus apenas repetiu: "Estende a mão." O homem respirou fundo, lentamente obedeceu. Diante dos olhos de todos, a mão se abriu como uma flor ao amanhecer. A pele ressecada ganhou cor, os dedos se moveram, e ele chorou. Caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos. Agora as duas mãos, iguais, vivas, fortes. O murmúrio percorreu a sinagoga, enquanto alguns se alegravam e outros, tomados de inveja, se retiraram indignados. Mais tarde, já fora da sinagoga, o homem caminhava pelas ruas abraçando desconhecidos. "Ele curou minha mão", dizia, entre lágrimas e sorrisos. Um ancião o parou. "E agora o que farás?" O homem respondeu: "Trabalharei de novo, plantarei, ajudarei quem precisar. Se ele me devolveu a mão, é porque me devolveu o propósito." Aquela frase se espalhou entre os aldeões como brisa após a chuva. Muitos que ouviram passaram a acreditar que Deus ainda olhava para os esquecidos. Naquela noite, Jesus e seus discípulos descansavam fora da cidade. Pedro quebrou o silêncio. "Senhor, por que foste até o meio da sinagoga? Sabias que te espiavam." Jesus sorriu. "Pedro, onde há um coração endurecido, há um campo pronto para semear o amor. Se o sábado foi feito para o homem, como deixar que a compaixão repouse?" João, o mais jovem, olhava o fogo e disse baixinho: "Então, fazer o bem nunca tem hora errada." E Jesus assentiu, lançando um pedaço de lenha às chamas. Nos dias que se seguiram, a notícia da cura correu entre as aldeias. Aquele homem tornou-se símbolo de esperança. Muitos o procuravam, não por quem ele era, mas pelo lembrete de que Deus não se distancia da dor humana. Ele ajudava no mercado, ensinando crianças a moldar argila, e sempre contava o que Jesus lhe dissera: "Estende a mão." Alguns riam, outros se emocionavam. Para ele, aquelas palavras haviam se tornado uma missão: estender as mãos, não apenas as suas, mas o coração, o tempo, o perdão. Certa tarde, um jovem o encontrou orando sozinho. "Desde que foste curado, não te cansas de falar dele", observou o rapaz. O homem respondeu: "Cada vez que conto o que aconteceu, sinto que minha fé sustenta outros. Aquilo que Deus restaurou em mim não é só carne, é alma. Se ele tocou minha fraqueza para que eu fosse mais forte, como me calarei?" As palavras ecoaram simples, como uma canção de gratidão. Hoje, quando lemos essa história, percebemos que a mão ressequida representa tudo em nós que ficou esquecido, ferido ou paralisado. Um talento abandonado, um sonho deixado de lado, uma fé cansada. O chamado de Jesus ainda é o mesmo: "Levanta-te e vem para o meio." Ele continua nos chamando a sair das
sombras da vergonha e erguer diante dele o que está ferido. E quando obedecemos, a transformação acontece. O milagre se manifesta na coragem de confiar, mesmo diante do olhar frio da dúvida. Assim como aquele homem, somos convidados a estender nossas mãos em serviço, em perdão, em fé viva, porque o verdadeiro milagre não está apenas em recuperar o que foi perdido, mas em usá-lo para transmitir bondade. Onde há rigidez, Jesus traz movimento. Onde há frieza, ele reacende a chama. E onde há gente disposta a obedecer, ainda hoje as mãos secas da vida se enchem de força e propósito. Se você gostou, curta e compartilhe esta mensagem para que mais corações sejam tocados pela mesma esperança.